Olá, quando a pessoa nasce, a criança nasce, ela precisa de uma parte material para poder se fazer presente no mundo. Ela está completamente perdida. Isso é chamado na psicologia de material transacional, qual que faz a transição entre a inconsciência dela e a consciência do eu dela. Eu já falei por alto nisso, mas eu queria aprofundar um pouco hoje e dentro do assunto também da prepotência egóica, que é o que amarra a maioria de todos nós. A criança, a primeira relação que ela tem do tato é com o seio da mãe. E ela vai depois. Essa é a primeira questão fundamental da teoria do desenvolvimento psicossexual do Freud, que muita gente banalizou e não entendeu. Então ele queria falar do impulso. Depois da relação com o seio materno, que vai desenvolver a fase oral, que quando ela não é vivida e organizada suficientemente, ela perdura pelo resto da vida, através da necessidade que a pessoa tem das coisas doces, do cigarro, da comida, de uma série de outras questões. Essa relação ela vai sendo passada então depois do seio da mãe para a chupeta, para o ursinho, para o cobertor, e ela chega a perdurar no caso da pessoa quando viaja, já adulta, ela tem que levar o travesseiro dela porque ela diz que não dorme sem o travesseiro dela, que tem o cheiro dela. Essa fixação vegetal, ela é colocada no Novo Testamento quando Cristo fala: onde é que está o teu tesouro, está o teu coração. E assim é quando o objeto dá identidade à pessoa, ela pode seguir dois rumos antagônicos, que é, por exemplo, o colecionador, que é todo organizado, todo classificado, e ela pode também ser o acumulador compulsivo. A casa vai ficando lotada de coisas, onde aquela autora escreve um livro muito interessante, a Marie Kondo, a japonesa, que é sobre arrumação, né? Isso, ela se tornou um best-seller, né? E o poder que as coisas têm sobre nós. Então, isso depois é também direcionado para a questão financeira, para a questão do dinheiro. Tem pessoa que acumula e não consegue aproveitar a vida. Tem pessoas que não conseguem lidar com o dinheiro que tem. Quando o dinheiro chega na mão delas, elas vão comprando as coisas e vão deixando de pagar as contas. É um sofrimento muito grande. Porque enquanto elas têm crédito, elas vão usando. E depois elas ficam com todo o comprometimento. Aí é uma situação bastante complicada. Essa relação objetal, ela é passada também para o carro, ela é passada para a moto, ela é passada para a roupa, ela é passada para a bicicleta e assim vai, e ela vai criando uma relação coletiva. É o clube do carro, é o clube da moto, o clube da bicicleta e aí vai. Então, esse objeto chega ao ponto, por exemplo, da pessoa ter necessidade de ter uma representação física. Então, ela não está satisfeita com o corpo dela. Essa é a origem principal da questão da quantidade de tatuagem, piercing. Vocês observam que eu não estou criticando nada, eu estou analisando o fato em si de uma forma científica. Quer dizer, quando a gente fala de ciência, a gente está analisando o funcionamento. A gente não está preocupado em colocar juízo de valores. Mas é muito importante a gente saber aonde que nós colocamos nossos recursos. Porque tem gente, por exemplo, que compra uma roupa, gosta tanto dela e não usa para não acabar. A roupa fica pendurada. Faz isso com o sapato, faz isso com as coisas todas, faz isso com o dinheiro. Então, aí nós temos com relação ao dinheiro uma relação, um problema relacionado à escassez ou abundância, que são duas coisas. Se a gente olhar para a natureza, a gente vê que a natureza é abundante, tanto nos vegetais, como nos animais, como no próprio ser humano, né? Ele tem a capacidade de gerar muitas coisas. Se a gente olhar
como que nós empregamos os nossos recursos, que são a quantidade de recurso financeiro que a gente lida, a quantidade de tempo, a inteligência, o organismo, as oportunidades, aonde estiver, né? Então é aí que o Cristo vai dizer, onde é que está o teu tesouro, está o teu coração. E aí, hoje em dia, eu já tive a oportunidade de falar por alto sobre a inteligência do coração. Enquanto o ego ele for o gestor da vida, ele vai ficar sempre perdido em cada vez querer mais coisas, porque ele é direcionado por um impulso, o impulso da identidade. E essa identidade, ela não foi construída perfeitamente porque a criança interior, que é o código-fonte, não foi acolhido na sua fantasia, na sua realidade mágica. E ela foi adestrada, né? Às vezes, então, essa afetividade inicial vai marcar, às vezes, a vida da pessoa, o resto da sua vida, e ela vai viver uma vida provisória, vai viver uma personalidade provisória. Então, é por isso que, e nesse sentido da personalidade provisória, a nossa tendência é terceirizar aquilo que só nós podemos resolver. Quando eu falo da questão dos sonhos, ou da questão que eu já falei da imaginação ativa, é um trabalho pessoal. É impossível qualquer outra pessoa fazer isso para nós. Nós somos únicos na nossa história. Então, ao mesmo tempo que isso nos dá o trabalho de poder anotar os nossos sonhos, buscar entender essa coisa transcendente, que transcende a personalidade, que nós temos hoje uma quantidade enorme de material para isso, e tentar entender como que, o que significa todo esse material dos sonhos e as pessoas que conseguem fazer imaginação ativa, eu vou dizer para vocês, todo tipo de criação ela vem do inconsciente. Todos os inventos, toda a criação científica, toda a obra de arte. Então, a gente não pode obter, segundo a física fala, um resultado diferente repetindo sempre as mesmas coisas. Mas acontece que o ego ele tem a tendência a ficar focado sempre nas mesmas histórias, que é um sistema de crença muito possessivo, não é? E que a pessoa não consegue lidar. Tudo que ela vai ler, tudo que ela vai escutar, ela vai ver se cabe de acordo com o sistema de crença dela, né? No mesmo tempo que ela precisa de uma consciência lógica para poder exercer os seus papéis, essa limitação ela vai vai deixá-la incapacitada de poder aprender. Então, essa questão fundamental da prepotência do ego, essa ambivalência, esse paradoxo, ele é a questão natural. Ele precisa de descobrir que existe outras partes que vêm do inconsciente que não estão lidados no conhecimento dele, que é o material que está reprimido, que eu falei que são os complexos, que deveria ser o objeto principal das terapias, inclusive da própria medicina, porque a medicina vai trabalhar apenas com sintomas, não é? E o outro são os arquétipos, que são as leis universais que estruturam todo o universo. Então, enquanto o universo é todo um conjunto de movimento cósmico, o homem é o uno do verso, quer dizer, ele é o pequeno universo, se a gente for analisar todas as suas possibilidades. E ele vai, na maioria das vezes, apenas utilizar uma parte desse seu conhecimento. O que faz dessa sua vida, dos seus recursos? O que faz com que ele possa utilizar mais é a consciência. E a consciência, como eu já falei, ela tem duas direções. A parte lógica da ciência, do ego, dos papéis, dos conceitos de tudo, e a parte ilógica que vem do inconsciente, que é um material que está ou reprimido ou não usado. Então, toda pessoa que ela busca a terapia, se ela puder entrar numa terapia analítica com o analista, e que se ela puder compartilhar o material, fazer a parte dela, em pouco tempo ela desenvolve uma consciência muito profunda. E aí
a vida dela passa da gestão do cérebro, da gestão lógica, da personalidade para o coração. É claro que a personalidade continua existindo, mas ela vai ser agora potencializada com o conhecimento do sentimento. O que está na luta é a emoção. A emoção nos ensina, ou então nos destrói, ou então nos rouba a nossa capacidade. O sentimento é a luz, é o que vem do coração. Essa é a questão principal que está sendo escrita desde hoje, colocada desde hoje, explorada desde hoje pela psicologia analítica. Não que as outras partes não sejam importantes, as partes da psicanálise, a parte da comportamental, a parte de todas as ferramentas, mas o que traz a consciência é quando a pessoa se envolve no processo. E esse é um trabalho individual, né? Porque enquanto você busca fora de você, no coletivo, seja na doutrina, seja na religião, seja no coach, seja em clube, uma validação, você está perdido com relação ao poder do outro. Como o outro não tem a sua história, ele não vai poder resolver as suas questões. Essa é a questão fundamental das relações afetivas, que a pessoa projeta no outro a sua imagem interior e a outra pessoa não é aquela imagem projetada. Então essa relação ela nunca vai dar certo enquanto cada um não cuidar da sua história, do seu problema, que está ligado aos antepassados, principalmente, que ele pode realizar até um trabalho muito bem feito da constelação familiar. A questão é encontrar quem pode fazer esse trabalho bem feito e a pessoa seguir tudo que ela descobriu. Isso vem nos sonhos das pessoas que eu atendo, que passaram. Então, são casos, assim, únicos daquela pessoa, daquele avô que ela teve, daquele bisavô, daquela história, daquele desejo que foi feito, que foi colocado sobre ela, daquela expectativa. Por isso, o maior problema de uma pessoa é a vida não vivida dos pais, porque eles vão projetar a frustração ou a falta de condição de viver os papéis, para que a pessoa cresça de uma forma natural e livre dentro da sua própria expectativa. Bom, essas são as questões principais que eu queria colocar aqui, a relação objetal, que ela cria problemas do desvio da potencialidade dos recursos e da questão como o ego se coloca nessas escolhas. É claro que o problema interno ele vai desenvolver uma situação do medo, que é paralisante. A pessoa tem medo de tudo, tem medo de não agradar a Deus, tem medo de não agradar os pais, tem medo de não ter dinheiro, tem medo de morrer. Então os medos vai paralisando de um jeito que ela vai ficando catatônica, cumprindo seus papéis de forma muito reduzida. Essa redução, ela pensa que é tudo, mas ela não sabe que não sabe. Porque, quando ela, muitas vezes, quando ela tem a oportunidade de aprender alguma coisa, é natural que ela evite aquilo, porque ela vai ter uma resistência natural para não entrar em contato com a dor interna. Essa dor interna é a questão fundamental que é colocada na filosofia. Aquilo que não te mata te fortalece. Então, todo o processo de dificuldade, seja ele qual for, ele tem dois lados. Ele precisa ser descoberto o motivo dele para a pessoa desenvolver uma consciência. Mas quando ele é reprimido através de medicamentos ou através do ressentimento ou do sentimento de culpa, ele não consegue construir nada. E a pessoa fica na luta até chegar na justiça. E vocês sabem que a justiça não vai cobrir a questão emocional. Não adianta. Então, a pessoa precisa de ter consciência de como que ela entrou naquele processo, seja uma doença, seja uma perda, para ela poder crescer através dessa questão da crise. É isso que é o sentido de viver, é o sentido de transformar a crise num potencial. Muito obrigado, qualquer coisa estou à disposição.